Do nosso lado esquerdo, aquele que foi ousado o suficiente para invadir a reunião dos 5 Kages e achar que sairia vivo, Sasuke Uchiha. E do nosso lado direito, aquele que se tornou o Kazekage mais jovem da história, Gaara do Deserto. Ambos já se enfrentaram na saga clássica e o Gaara levou a melhor. Eles também já se enfrentaram no Shippuden, porém a luta não teve desfecho. Mas e se os dois dessa época lutassem pra valer? O Sasuke teria sua revanche ou iria se consagrar como freguês do Gaara? É isso que você descobre nesse vídeo. E bem, esse vídeo foi escolhido por vocês. Em um vídeo recente eu pedi para que vocês comentassem as lutas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E pra gente agir de fato como uma comunidade. E assim, se você visse um comentário interessante, para que você curtisse ele. E assim o comentário mais curtido ou a luta mais pedida seria feito. E de fato vocês curtiram bastante um comentário. E a luta escolhida foi Gaara vs Sasuke, ambos na época da reunião dos 5 Kages. E só para esclarecer, as versões utilizadas são o Sasuke e Gaara do Shippuden, mais especificamente as versões da reunião dos 5 Kages. Porém, como muitos de vocês pediram, a luta não será a partir desse momento que o Gaara chega. A gente vai apenas pegar os poderes que cada um tinha até aquele momento e recriar uma luta a partir do zero, como se os dois estivessem totalmente carregados. Afinal, não teria muita graça analisar o Sasuke já todo ferrado da luta contra o Raikage. Já o campo de batalha será um local neutro, como por exemplo esse campo aberto e gramado. Afinal, se fosse um deserto, o Gaara teria total vantagem. E dito isso, bora pro vídeo. A gente já começa relembrando as principais habilidades de cada participante nessa fase, iniciando pelo Gaara. E bem, o Gaara é o cara da areia e pode fazer basicamente qualquer coisa que venha à sua mente com ela. O Gaara já foi capaz de criar um tsunami de areia que foi capaz de simplesmente varrer tudo pela frente e capaz de alterar completamente o terreno da luta. E isso era o Gaara ainda criança. Esse Gaara consegue criar áreas onde o solo vire um poço movediço, fazendo com que o adversário afunde por volta de 200 metros e seja eliminado pela pressão. O ataque padrão do Gaara consiste em perseguir o adversário com a sua areia e assim o capturar. E uma vez que o Gaara pega o alvo, ele cobre todo o seu corpo e executa uma pressão fora do normal, destruindo completamente o corpo do inimigo. O Gaara é um dos shinobis mais completos mostrados dentro da obra, conseguindo adquirir a habilidade de voar ao criar pequenas concentrações de areia e se locomover pelo campo de batalha. Com a sua areia, ele também consegue virar um ninja sensorial, ao espalhar grãos de areia por todo o campo de batalha, e assim sendo capaz de detectar até mesmo ninjas do calibre do Tsuchikage Mu, que conseguiam apagar seu chakra e até ficar invisível, mas que ainda assim não conseguiu sair do radar de percepção do Gaara. O Gaara até mesmo consegue fazer chuva com sua areia, além de que ele não se limita somente à areia que carrega consigo, mas ele também pode criar mais areia alimentando o solo com a sua própria areia e destruindo minerais e adicionando a sua areia fortalecida com o chakra. Além disso tudo, o Gaara ainda conta com a sua defesa absoluta, que consiste na areia o defender automaticamente e independente de sua vontade, e também independente do Gaara estar vendo o ataque chegando ou não. Além disso, o Gaara conta com uma camada extra de areia sobre a pele e também o protege de eventuais ataques que consigam passar pela primeira defesa. Já o Sasuke dessa época havia perdido sua marca da maldição, mas em troca havia obtido um Mangekyou Sharingan, que dava ao Sasuke uma percepção ainda melhor e que também potencializava seus genjutsus. Esse novo Sharingan deu ao Sasuke habilidades extremamente roubadas, como o Susanoo, que era resistente e forte o suficiente para tancar o ataque combinado da Temari, Kankuro, Darui e do próprio Gaara. E isso era somente o Susanoo inicial do Sasuke. O Sasuke também tinha o Amaterasu, chamas negras capazes de queimar qualquer coisa por 7 dias e por 7 noites sem parar. Além disso, o Sasuke tinha invocações poderosas, como a sua cobra gigante, a Oda, e ninjutsus mais poderosos ainda, como o Kirin. Sasuke também contava com seus jutsus clássicos, como o Bola de Fogo e o Chidori. Vale lembrar que nessa fase o Sasuke dominava várias variações do Chidori, como o Chidori Senbon, Chidori Nagashi, dentre outras. Além de ser um ninja extremamente rápido e muito eficiente no uso de Taijutsu, e também de Kenjutsu, a arte da espada. E meu parceiro, se você chegou até aqui é porque você deve estar gostando do vídeo. E aqui no canal já tem vários vídeos nessa pegada. Tem uma playlist inteira só de batalhas e ainda vai ter muito mais. Então se você não quiser perder, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações e venha fazer parte da comunidade Super Rickverso quando a gente bater os 100 mil inscritos. Obrigado a todos que já fazem parte e bora continuar o vídeo. E bem, agora que a gente já resumiu as principais habilidades de cada um, bora ver quem venceria em um combate entre Sasuke vs Gaara. A primeira coisa que a gente já descarta é os jutsus de fogo comuns do Sasuke.
que são fracos contra a areia. Nenhuma das variantes do elemento fogo do Sasuke dessa época conseguiriam de fato penetrar a defesa do Gaara. Talvez o dragão de fogo pudesse colocar uma boa pressão, mas nada que o Gaara não pudesse se defender ao se afastar do seu domo de areia. Sendo assim, o Sasuke até poderia tentar, mas é uma certeza que não seriam eficientes. Outro poder que é muito roubado e daria certo na maioria dos inimigos são os genjutsus. Com essas técnicas, o Sasuke poderia solar facilmente a maioria dos inimigos, porém o Gaara é uma provável exceção. E por que isso? O estilo de luta do Gaara é a longa distância, o que já favorece o fato dele evitar a troca de olhares e, consequentemente, evitar ser pego em um genjutsu. Porém, quando a gente vai olhar o histórico do Sasuke, a gente vê que ele já conseguiu colocar inimigos em genjutsu a longas distâncias. O Deidara é um bom exemplo disso. Outro exemplo seria um dos conselheiros do Raikage, que também estava relativamente longe e caiu no genjutsu do Sasuke. Então, obviamente, isso significa que o Sasuke colocaria o Gaara em um genjutsu, correto? Errado. E é verdade que o Sasuke tem um histórico lançando genjutsus a distâncias consideráveis. Porém, o Gaara também tem um histórico contra o Chihas. O Gaara já enfrentou o Sasuke no clássico e não caiu em genjutsus. O Gaara já enfrentou o próprio Sasuke no Shippuden e não caiu em genjutsus. O Gaara já enfrentou o Madara e não caiu em genjutsus. Em outras palavras, não é fácil colocar o Gaara em genjutsus. Você pode falar que o Sasuke e o Madara simplesmente não tentaram, porém, não é tão simples assim. Contra o Madara teve um momento onde eram 5 Madara versus cada Kage. Nessa hora o Madara segura o Raikage e lança um genjutsu nele. Nessa mesma luta o Gaara também estava lutando, porém o Madara não tentou fazer o mesmo com o Gaara, porque ele não teve abertura. Já nessa luta que o Sasuke teve contra o Raikage e o Gaara, momentos antes o Sasuke já havia lutado contra o Shi e também havia usado genjutsu. Então, curiosamente, a gente tem aqui duas situações que o Gaara estava presente contra o Chihas, que eles lançaram o genjutsu um pouco antes, mas que em nenhuma das vezes foi contra o Gaara, porque o estilo de luta do Gaara dificulta ser pego em genjutsus. Então o Sasuke poderia acertar um genjutsu no Gaara? Sim, porém as chances seriam mínimas, pois o Gaara pode simplesmente tomar a distância e continuar atacando. O Gaara pode se fechar e ativar o terceiro olho de algum lugar escondido e continuar atacando. O Gaara pode simplesmente se fechar e espalhar areia pelo campo de batalha e sentir onde o inimigo está e continuar atacando. Então as chances do Sasuke pegar o Gaara em um genjutsu são praticamente nulas. Por outro lado, pegar o Sasuke dessa época com areia seria uma tarefa extremamente complicada para o Gaara. O primeiro motivo é que o Sasuke é extremamente rápido. Perseguir o Sasuke e conseguir o alcançar não seria tarefa simples. Você pode até falar que a areia do Gaara acompanhou o Raikage nessa cena aqui. Logo, a lógica seria pegar o Sasuke com tranquilidade, porém não funciona bem assim. Nessa cena em específico, o Raikage não estava se movendo na sua velocidade máxima. Ele apenas havia saltado e estava em queda livre para acertar o Sasuke. Em outras palavras, a velocidade do Raikage nessa cena que o Gaara o acompanha era apenas a velocidade do peso do Raikage sendo acelerado pela força da gravidade. De forma simples, é apenas a velocidade de uma queda comum, e não o pico de velocidade do Raikage. E como prova disso, a gente tem cenas do Gaara tendo muita dificuldade de pegar o clone do Mizukage, que é inúmeras vezes mais lento que o Raikage. Então sim, pegar o Sasuke com areia seria muito difícil. Porém, mesmo supondo que o Gaara conseguisse essa proeza de pegar o Sasuke, ele ainda poderia se soltar com extrema facilidade, usando somente a parte inicial do Susanoo e se libertando do ataque. Você também pode argumentar que se perseguir manualmente não deu certo, o Gaara pode simplesmente inundar o campo de batalha com tsunami de areia. Vale lembrar que o Gaara consegue criar mais areia alimentando o solo, então a quantia de areia não seria um problema. Porém, isso daria certo? E a resposta é, com certeza, não. Como a gente viu contra o Madara, o Susanoo inicial já é mais que suficiente para tancar um tsunami de areia. Porém, o Sasuke ainda tem opções melhores que essa para se defender, que seria, no caso, sair do alcance do tsunami com a sua invocação, que voa. O Gaara até poderia perseguir o Sasuke no ar como ele fez contra o Deidara, porém a vantagem em si do tsunami não seria efetiva, fazendo com que se tornasse mero desperdício de chakra pro Gaara. E eu sei que você vai falar que até o momento considerado, o Sasuke não havia mostrado seu falcão, porém ainda é um fato que ele já o tinha. O Sasuke só mostrou a invocação contra o Danzou, porém depois da reunião dos 5 Kages, o Sasuke desmaia e fica na dimensão do Obito. Depois disso, o Sasuke já saiu de lá para lutar com o próprio Danzou, e logicamente nesse meio tempo ele não tinha como conseguir o contrato do Falcão preso na Kamui Zone. E como prova disso, o próprio Obito se questiona quando o Sasuke adquiriu aquela invocação, afinal até então ele não teve tempo, provando que o Sasuke adquiriu essa invocação em algum momento antes. Então sim, o Sasuke poderia usar o Falcão nessa fase analisada. E bem, colocando o Falcão na jogada, a gente também já descarta outro jutsu do Gaara,
que no caso seria o poço movediço de 200 metros de profundidade que o Gaara cria, pois seria muito simples para o Falcão usar os pés e tirar o Sasuke enquanto ele estivesse afundando. Afinal, como a gente viu contra o Kimimaro, leva um certo tempo para a pessoa afundar, então é tempo mais que suficiente para o Sasuke fazer a invocação e ser tirado de lá. Por outro lado, o Sasuke não conseguiria finalizar o Gaara com jutsus como o Amaterasu. Afinal de contas, como a gente viu, o Gaara já defendeu o Amaterasu. Porém, aqui tem um ponto importante que eu queria ressaltar. Conversando com a galera no Instagram, inclusive já me segue lá, o @SuperGeekVerso, eu cheguei à conclusão que o anime teria adaptado a cena que o Gaara defende o Amaterasu de forma equivocada, pois o Sasuke usa o Amaterasu de duas formas diferentes. A primeira forma seria apenas quando ele fala Amaterasu e a chama já aparece em cima do adversário, assim como ele fez contra o Raikage. E a segunda forma seria o Kagutsushi, que é a manipulação de chamas já existentes, e que o Sasuke pode manipular e lançar como nessa cena contra os Zetsus. E no anime o Sasuke está conversando com o Gaara, então corta a cena para a reunião dos 5 Kages e quando volta o Gaara já está defendendo as chamas que aparecem em cima dele. Porém o problema é que não faz sentido o Gaara ter uma velocidade nessa época capaz de defender o Amaterasu, e essa cena em questão não existe no mangá. No mangá acontece de forma semelhante, onde o Sasuke e o Gaara estão conversando. Corta para a reunião dos 5 Kages e quando volta a cena, o Gaara já defendeu as chamas. Porém aqui tem um detalhe muito importante, o Sasuke estava com uma chama negra em cima de sua cabeça no mangá, dando assim a entender que no mangá o Sasuke usou o Kagutsushi para atacar o Gaara e não o Amaterasu. E dessa forma faria sim sentido o Gaara defender o Kagutsushi, pois o Sasuke arremessa as chamas visivelmente, assim como nessa cena do Zetsu, e assim faria sentido a areia do Gaara defender. Porém a areia magicamente conseguir defender as chamas que já aparecem em cima do alvo não faz nenhum sentido. Além disso, na cena do anime não tem a chama negra acima da cabeça do Sasuke, o que reforça ainda mais que possa ser um erro de adaptação do anime. Vale mencionar que essa chama acima da cabeça do Sasuke aparece mais de uma vez no mangá. E tem algo que reforça ainda mais esse ponto, que a animação da luta do Gaara vs Sasuke foi refeita para um OVA para games, e mostra exatamente o que eu acabo de falar. O Sasuke ativa as chamas acima da sua cabeça, e a partir daí lança as chamas negras usando o Kagutsushi, e isso obviamente dá mais tempo pro Gaara ver o ataque e também para a areia o defender automaticamente. Então sim, conversando com a galera lá no Instagram, eu cheguei à conclusão que sim, o anime adaptou mal essa cena do mangá, e o Gaara teria defendido o Kagutsushi e não o Amaterasu que já aparece em cima do alvo. Ou seja, o Sasuke foi nerfado no anime e poderia sim acertar o Amaterasu no Gaara e logicamente assim ganhar a batalha de hoje. E bem, só que não, né meus amigos? É verdade que seguindo essa lógica que eu acabo de falar pra vocês, o Sasuke conseguiria sim acertar o Gaara com o Amaterasu. Porém isso nem de longe seria efetivo no Gaara, pelo simples fato que o Gaara tem todo o corpo revestido com a sua armadura de areia. Em outras palavras, mesmo que o Gaara fosse acertado, ele só precisaria remover essa camada de areia onde foi acertado e renovar ela com a nova areia. Então mesmo considerando a melhor opção do Amaterasu, o Gaara ainda poderia se sair dessa numa boa. Mas afinal de contas, quem sairia vitorioso desse combate entre Sasuke vs Gaara? E bem, o Sasuke dessa época tinha somente o Mangekyou Sharingan, e além disso era muito inexperiente com seus novos poderes. Mesmo que o Susanoo disponibilizasse uma defesa poderosa, ele ainda não seria efetivo no ataque em alguém que luta a longas distâncias, como o Gaara. As flechas do Susanoo teriam dificuldade de acertar o Gaara em movimento no ar, com a sua areia, e caso o Gaara estivesse no solo, poderia reforçar sua defesa com a areia e barrar os ataques, visto que o Gaara conseguiu se defender mesmo que minimamente contra o Susanoo do Madara. E o Amaterasu, como a gente já falou, também seria inútil. Tentar se aproximar do Gaara para acertar um Chidori também não seria a melhor ideia. O primeiro motivo é que o Gaara pode se cercar de areia e impedir que o Sasuke chegue até ele. O segundo motivo é que o Gaara pode voar e sair do alcance dos ataques do Chidori. Sendo assim, a maioria dos ataques do Sasuke não surtiriam o menor efeito do Gaara. Você até pode falar que o Sasuke pode usar o Kiri para finalizar a luta, pois o ataque não pode ser desviado. Porém, tem algo muito importante a ser considerado. Nessa época, o Sasuke controlava o raio que tomava a forma de um dragão, e só depois lançava o ataque. E por mais rápido que seja do momento que o raio sai dos céus e chega ao chão, até o Sasuke formar o Kiri em si, se leva um certo tempo, e não precisa ser um gênio para entender o que vem logo em seguida. E embora o Gaara não seja rápido o suficiente para sair da área de alcance,
Eu ainda acredito sim que o Gaara poderia sobreviver ao Kiri, usando a sua armadura de areia e uma proteção especial de areia, criando uma cúpula fechada suspensa ou algo assim. Afinal, o próprio Itachi, que estava à beira da morte, sobreviveu usando o Susanoo, pegando somente o dano em área do solo. Além disso, o Sasuke também tem que gastar uma grande quantia de chakra para criar nuvens de chuvas, então ele não sairia ileso dessa. Sendo honesto com vocês, a melhor forma do Sasuke usar o Kiri para uma vitória seria se ele já chegasse e se preparasse para usar isso desde o início. Porém, pegando o histórico de luta do Sasuke, a gente já viu que ele não faz isso. Na verdade, ele mal usa o Kiri em toda a obra. Então, argumentar que o Sasuke já chegaria na luta fazendo isso seria dar aquela forçada a favor do Uchiha. Além disso, nessa época o Sasuke se desgastava muito rápido em uma luta, pelo fato do Mangekyou Sharingan ainda não ser a versão eterna, e técnicas como Amaterasu e Susanoo seriam uma certeza que o Sasuke precisaria para se manter na luta. Sendo assim, o desgaste do Sasuke era algo garantido. Sem a Karen por perto para o reabastecer, ele rapidamente ficaria enfraquecido e mais lento, fazendo com que fosse apenas questão de tempo até que o Gaara o pegasse com a sua areia. Vale mencionar que mesmo que o Susanoo tanque um tsunami de areia, o Gaara ainda poderia pegar o Sasuke criando areia debaixo dos pés dele, assim como ele fez com Madara. Lembrando que o Gaara já havia feito algo assim antes, lá atrás, contra o próprio Kimimaro na saga clássica, em um ambiente completamente diferente. Então não precisa ser o chão do deserto para o Gaara manipular a areia do solo no qual o Sasuke pisa. Em outras palavras, em uma luta do Sasuke vs Gaara dessa fase, seria uma luta bem acirrada, porém também iria se resumir a uma batalha de resistência. E quando o assunto é resistência, o Gaara com certeza se sairia melhor. E por quê? Na guerra, o Gaara participou dos combates desde o início. Embora ele tenha sim recarregado, ele praticamente não parou em nenhum momento, sendo que boa parte de suas lutas foram contra pesos pesados, como o Mizukage, o Tsuchikage e o próprio Madara. Em contrapartida, o Sasuke se desgasta muito rápido por ter apenas o Mangekyou Sharingan comum, ao mesmo tempo que quanto mais usar o Mangekyou, mais a sua visão é comprometida. Em outros termos, a luta seria acirrada até o desgaste do Sasuke começar a falar mais alto, e ele ser pego pela areia do Gaara, e assim eventualmente acabar sendo derrotado, com alguma técnica de areia como o enterro de areia, fazendo com que o vitorioso de hoje seja o Gaara do deserto. E galera, pra quem chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram. O link está aqui na descrição, e o nome é o mesmo do canal, @SuperGeekVerso. Lá tem o conteúdo exclusivo, eu estou sempre trocando ideia com vocês por lá. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!